Até que ponto compensa financeiramente entrar num trabalho no martelinho de ouro? Seja você um cara que está iniciando, um iniciante ou até mesmo um profissional que tem anos de experiência. Será que compensa se comprometer com um trabalho que a pintura já foi riscada? Ou até mesmo a pintura foi trincada ali pelo impacto da batida? Será que os clientes não querem que a gente cobre um pouco mais barato, afinal vai acabar ficando um detalhe ou outro? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas na aula de hoje. Uma aula que eu já fiz, que ajudou muita gente nessa reprise e tenho certeza que vai poder te ajudar. Você vai entender não só como fazer tecnicamente um amassado difícil, cara, que pegou na ponta de um capu, muito tensionado, mas como passar por ele, chegando na finalização no alto nível. Então, já curte essa aula de hoje, curte agora. Se você não gostar lá no final, você descurte. Curte, deixa um comentário aí embaixo que eu tenho certeza como ela ajudou muitos que estão nessa jornada rumo ao primeiro faturamento de R$ 1.000 em um único dia, ou mais de R$ 1.000 em um único trabalho no martelinho de ouro, também vai te ajudar. Então, curte aí, curte agora, compartilha, pega o link e joga nos grupos de martelinho de ouro que você possa estar fazendo parte, que lá também vai ajudar essa galera. Sem mais delongas, bora pra aula. Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Senhoras e senhores, aula essa de número 227. Eu sempre me assusto quando, nesse primeiro momento, leio esse número da aula de hoje. Deixa eu só colocar aqui o retorno para poder acompanhá-los. Acho que vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Se estiverem vendo, ouvindo, já manda aí no chat só para ter a certeza absoluta que tudo tá rolando como combinado. Há 227 semanas, todas as terças-feiras, 8 horas da noite, 100% ao vivo e de maneira 100% gratuita, eu venho aqui e divido técnicas que farão com que você saia de onde quer que esteja, da situação que possa estar passando, seja ela boa ou mais difícil que possa parecer, que você pegue esse conhecimento e através do martelinho de ouro, essa profissão abençoada possa não só dominar essas técnicas, mas aprender como em apenas um único dia, trabalhando somente com o martelinho, alcançar um faturamento de R$ 1.000. Ou muitas serão as vezes, acredito que hoje, se for a sua primeira aula aqui, você vai começar a perceber que dá para faturar muito mais do que esse valor em apenas um único trabalho. Cada uma dessas 226 aulas que antecederam essa daqui, elas são peças de um quebra-cabeça. Quebra-cabeça esse que, quando montado, traz essa imagem para você. Talvez o seu primeiro faturamento de R$ 1.000 em um único dia acontecendo, ou você fazendo isso com consistência. Uma coisa é você atingir esse faturamento pela primeira vez. A outra coisa é você repetir esse faturamento. Então, em cada uma dessas aulas, ou dentro de cada uma dessas aulas, você vai encontrar conteúdos, estratégias, técnicas, segredos, chame como quiser aí do outro lado, que vão te possibilitar isso. Então bora lá, já senta o dedo no like, já curte, se tiver algum comentário ao longo da aula, já manda aí no chat. Aqui não é um lugar que eu simplesmente vou falando, mas eu vou lendo os comentários e respondendo essas perguntas enquanto a aula rola. O amassado de hoje, que você vai poder acompanhar, é esse daqui. Esse daqui aonde, Wallace? Tá aqui no canto. Um amassado que pegou no vinco. E olha como é louco esse capu. Ele não é um único vinco. O desenho dele é bem diferenciado. A gente tem dois vincos que passam exatamente por onde o amassado acabou pegando. E para complicar um pouco mais a situação, dá uma olhada aqui nessa parte de baixo. Uma baita trinca que não só já acabou descascando a pintura e revelando ali, eu acho que até o fundo mesmo da lata, mas como tem a possibilidade de abrir. O que significa uma trinca abrir?
Você entra aqui com uma ferramenta, escolhe a ferramenta para dar o primeiro impacto, a primeira puxada no amassado. E se você não presta muito bem atenção, cutucando com uma ferramenta lá embaixo, alavancando, se você quiser falar de uma maneira um pouco mais rebuscada, mais chique, ou dando um tranco aqui com cola fria, cola quente, enfim. Se você não toma cuidado, você pode, nesse primeiro momento, já fazer com que essa trinca aumente. E o que eu prometi para vocês aqui nessa aula de hoje? Tá aqui. Como lidar com a granulação e ondulações em um amassado com a pintura trincada. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente antes de começar um amassado como esse é exatamente isso. Não é porque você combinou um trabalho com um cliente, poderia ser aqui um alinhamento para pintura, ou que vem acontecendo cada vez mais, os caras querem simplesmente levantar o amassado e depois dar uma pincelada nesse canto, ou fazer uma micropintura. Não é porque você vendeu o trabalho dessa maneira para o seu cliente que você vai ligar o foda-se e simplesmente sair aumentando a trinca, descascando mais a pintura. E, cara, seja o que Deus quiser. Já estava assim mesmo, se aumentar, né, a culpa não é minha. Se não der para fazer o amassado, infelizmente tentei, né? Se você entra com esse tipo de mentalidade em um trabalho de martelinho de ouro só por causa dessas características, é exatamente isso que vai te distanciar do faturamento de R$ 1.000 em um único dia ou em um único trabalho. Quando você se compromete com um trabalho como esse, pode acontecer essas coisas? A trinca pode aumentar? Claro, claro que pode, né? Você pode, às vezes, fazer uma trinca em outro ponto do amassado porque colocou uma ferramenta, forçou demais, ela acabou fazendo aquele bico e trincou a pintura? Sim, isso pode acontecer. E quando acontece, o que separa os meninos dos homens, as mulheres das meninas, o martelinho que está comendo pão que o diabo amassou dentro da nossa profissão para o martelinho de ouro de alto nível, é justamente o que você faz para que isso não aconteça ou o que você faz quando isso acontece. Então, você vai entender aqui as estratégias, como colocar a ferramenta, como começar o amassado, mas se você não entra num trabalho como esse, com essa mentalidade de que ou é vencer ou é vencer, né? Ou simplesmente manter essa trinca minimamente do tamanho que ela tá, ou até mesmo se essa trinca aumentar um pouquinho, que ela não passe aqui para a parte superior da peça ou para a parte inferior aqui, para o finalzinho do capu, fazer com que ela permaneça minimamente intacta ali, né? Que ela não abra mais que isso daqui. Se você entra com essa mentalidade, eu diria que 50% do jogo já foi vencido, né? Você tem aquilo que precisa para encarar um trabalho como esse e entregar uma boa qualidade na finalização dele. Reparem na trinca, mas ao longo do trabalho você vai ver que quase eu não vou falar nela. Por quê? O problema está ali, evidente na nossa frente. Acabei de dizer as principais características que você precisa observar antes de iniciar esse amassado. Só que, para que aquela trinca não aumente, a gente vai atacar pontos que não necessariamente estão em cima dela. Logo você vai começar a sacar isso. Bom, aqui não tem muito o que ser desmontado. Meu irmão simplesmente levantou o capu e a Nossa Senhora do Acesso acabou abençoando e muito. A gente tem um bom acesso ali, bem próximo do amassado, que provavelmente vai ser por onde vai ser feito 100% do amassado. Eu tenho um acesso um pouquinho mais na frente, um pouquinho na parte de trás, o que fazem com que o meu ponto de alavancagem seja boa. Se o acesso está na frente do amassado, muitas das vezes eu vou conseguir utilizar um toquinho de madeira para dar um impacto, o primeiro impacto, por exemplo. Ou eu vou conseguir utilizar uma alavanca para dar esse bom primeiro impacto. Também é um bom exemplo. Hoje eu fiz isso no amassado na porta de uma Duster. Se você me segue no Instagram,
tá nos meus stories ali todas as partes principais para fazer a remoção daquele amassado. E acredite você ou não, pelo menos na parte superior ali da porta, próxima do vidro, eu comecei e fiz aquele amassado utilizando um toco de madeira, depois uma chave de fenda, que serviu para dar o acabamento final, pegar o mínimo da granulação. Nesse caso, eu não tenho um acesso no centro aqui. Então eu tenho 2 pontos de alavancagem. Quando você analisa o amassado, analisa os acessos, mentalmente você já sabe quais são as ferramentas que você vai utilizar. Pô, Wallace, como eu sei? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Quais ferramentas eu preciso comprar para iniciar no martelinho de ouro? Vendo aulas como essa, tendo acessos a conteúdo como esses aqui, boa parte dessas perguntas você vai conseguir respondê-las, vendo o que precisa para fazer esse amassado. Se você acha que precisa de um kit de ferramentas de 2, 3 mil reais para fazer a remoção desse amassado, você está completamente enganado. 2 ou 3 ferramentas vão ser o suficiente aqui. Eu acho que uma dessas ferramentas é uma ferramenta que você pode criar, uma ferramenta artesanal. Sempre digo isso. Uma das maiores sacadas, e eu espero que você não demore para perceber, é que, cara, você não vai se tornar um martelinho de ouro por comprar um kit com 50, 60 ferramentas. 100 ferramentas. Por gastar 20 mil reais de ferramentas, né? Você não se torna um grande martelinho de ouro por causa disso. Você se torna um grande martelinho de ouro quando aprende a usar 1 ou 2 ferramentas de 50 maneiras diferentes. Ou até mesmo quando o foco principal não está na ferramenta. Está nos princípios por trás das técnicas que vão fazer com que você utilize aquela ferramenta. Você começa a quase deixar de lado as ferramentas quando aprende isso, ou quando entende isso. E tomara que você entenda isso no final dessa aula. Estou chutando ou tocando essa bola para você, para que lá no final, sem um goleiro, você simplesmente chute essa bola para o gol. Dê uma polida no amassado e você consegue observar agora parte do vinco, dos 2 vincos, e o nível de tensão que a gente tem aqui. Não é um amassado que simplesmente uma ventosinha, dando um tranquinho, ele vai voltar. De 0 a 10, vamos colocar aqui. De 0 a 10, qual é o nível de dificuldade desse amassado para você? Nível, de dificuldade. Manda aí. 0, fácil. 10, o mais difícil possível. Complexo. Difícil / complexo. E aí? De 0 a 10, qual é o nível de dificuldade desse amassado? Manda aí, manda aí, manda aí. Júlia Beatriz. Fala, Júlia. 8. Marquinho, 9.5. Fala, Japa, beleza? Como é que tá as coisas por aí? 9, 10. 10 por conta da trinca. Fala, Marcelão, beleza? Sinésio Moura, 9. Brasil Gerim. Eberton, Paulo. Roberval Santos. Marcos Martelinho de Ouro. Fala, Marcão. 5? Caraca. Eu não colocaria um 5 aqui. Eu colocaria no mínimo... Vamos lá. Nível 8. Pô, Wallace, deixa eu ajustar esse ar aqui, porque tá calor pra caramba. Agora foi. Por que fazer isso? Por que ditar os níveis de dificuldade de cada amassado? Porque se você não tem tanta experiência, quando você pegar um amassado como esse, né, olhar ele, você vai entender, caramba, cara, tá bem tensionado, acabou pegando no vinco. Como foi dito, tem uma trinca que pode dificultar o trabalho, com certeza sim, né? Tem 2 vincos que precisam ser refeitos. Você não vai olhar esse amassado e acreditar que um simples tranco aqui
com qualquer ferramenta que seja, vai trazer o amassado. Isso traz clareza para você que está iniciando ou para você que está subindo de nível. Até faz amassados pequenos, mas quando pega um amassado intermediário como esse daqui, acaba ou demorando muito para finalizá-lo em alto nível, ou até mesmo nem entra nesses tipos de amassado por receio. Pô, cara, será que eu vou conseguir? O acesso é muito pequeno, eu não consigo, às vezes, melhorar a granulação, não consigo melhorar as ondulações. Então, sabendo disso, simplesmente olhando o amassado, já vai te trazer essa clareza dos próximos passos que você vai tomar. Ou se você deve simplesmente entrar no trabalho mesmo. Eu sempre uso o exemplo de uma criança que foi na praia, o pai e a mãe colocou aquela piscininha de borracha, pegou 2 baldinhos de água lá no mar, trouxe, jogou ali, e a criança passa horas e horas se divertindo naquela aguinha, na piscininha, em frente aos pais ali. Ela não vai se afogar. Uma, porque os pais estão olhando, e outra, porque eu acho que nem tem como. Se ela cair ali, a água não passa do nariz dela. Cara, é quase impossível. 5 centímetros de água para uma criancinha afogar, por mais pouca idade que ela tenha. Aí ela adora aquele dia de praia, água, diversão, só que ela vai na casa de alguém e vê uma piscina. No cérebro dela, ela associa aquela mesma água da praia com a água de uma piscina. Só que essa piscina tem 2, 3 metros de profundidade. Então ela corre, quero brincar aqui, pula. Se não tem um adulto ali, pode ser fatal. A criança, ela não tem a noção da profundidade. Ela só acha que é água e água. Muitas das vezes, você que está iniciando no Martelinho de Ouro, vê um amassado como esse e acha que talvez seja como o último da aula que eu fiz. Ou ache que um amassado como esse é como esses stories ou esses reels de 1 minuto ou 30 segundos. O cara bota a lâmpada, dá um tranquinho com alguma ferramentinha, às vezes cola fria, 2 batidinhas com o martelo e pronto. O amassado tá finalizado. Você, a criança que brincou na piscininha ali no rasinho, e os pais estavam visualizando. Aí, vê um amassado como esse, cara, esse é o tiro de letra. 2 tranquinhos, 2 batidinhas e o amassado vai ser finalizado. E você cai numa piscina de 3, 4 metros de profundidade. Olha o enrosco que você está arrumando. Então, quando a gente cria esses níveis de dificuldade, e é claro, tendo acesso a tudo que você vai poder visualizar até o final da aula de hoje, você expande a sua mente para entender, pô, tudo é água. É água naquela piscininha na areia, é água numa piscina olímpica, só que existem níveis de profundidade. Se você ainda não aprendeu a nadar, se você ainda não tem um bom controle da respiração, se você não tem um bom condicionamento físico, cara, não pule numa piscina tão profunda assim, antes de desenvolver isso. Tá aqui, as primeiras ferramentas, e provavelmente acho que só mais uma vai ser utilizada aqui para realizar esse trabalho. Uma alavanquinha bem, mas bem simples mesmo. Essa facilmente você pode fabricar. Uma daquelas esquerda-direita, na minha opinião, as melhores ferramentas que um martelinho de ouro pode ter. Ó, ela entra muito bem no acesso e pode chegar até o canto ali da lata. Já essa eu posso utilizar para dar um primeiro impacto. Ela está mais reta, o ponto de alavancagem vai ser maior. É claro, passando um pouco de fita na ponta dela. Olha lá. E alavancando tanto pela parte de trás do acesso, quanto pela parte da frente dele, ó. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente testar as ferramentas antes de começar um trabalho. Por quê? Às vezes você vê uma ferramenta ou já associa e acha que essa ferramenta vai chegar lá e que vai ser a ferramenta... Opa, deixa eu parar aqui. Vai ser a ferramenta principal utilizada no trabalho.
Só que quando você não para e testa, como eu estou testando aqui, antes de sair criando bicos, antes de sair levantando, às vezes você pode colocar os pés pelas mãos. Então sempre eu faço isso. Coloco 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas ali e falo, caramba, essas são as duas que vão chegar no amassado e vão cumprir o papel delas. Quando você tem todas essas respostas, aí sim, você inicia o trabalho, ó, dessa maneira. Uma das maiores dificuldades em se fazer a remoção de um amassado como esse que você está visualizando aí, utilizando somente as técnicas do martelinho de ouro, não é só o fato de já existir uma trinca aqui, já expliquei, se você está acompanhando essa aula na íntegra, mas também a tensão. Cara, se você pretende iniciar na profissão, se você é um iniciante, se você tem dificuldades aí em conectar granulação, ondulação, tudo que envolve mesmo a remoção de um amassado, você tem que estar atento o quão tensionados os amassados estão. Esse é um ponto crucial, chave mesmo, eu diria. Porque quanto mais tensionado, quanto mais a batida tiver estourado mesmo, afundado a lata, não necessariamente em proporção, né? Não, às vezes poderia ter pegado aqui, ó, essa extensão inteira do capu. Mas se tivesse bem suavezinho, a gente soltaria as calafetações, empurraria, então provavelmente o amassado já conectaria boa parte dele. Mas aqui, em uma pequena área, né, talvez mediana, aí, não tão pequena assim, existe um baita ponto de tensão, foi muito forte a batida, tanto que chegou a trincar. Vamos ver se a gente consegue pegar a trinca ali para você visualizar. Aí, olha aqui. Você consegue ver que a tinta, ela acabou não resistindo. Eu acho que a gente poderia falar que toda a tinta em si, né, até a lata mesmo, ela tem um ponto de resistência. Quando a batida é tão forte que ultrapassa esse ponto de resistência, acontece isso na tinta, e se ela é mais forte ainda, poderia cortar a lata. Aí, um bom significado de tensão. Então fique atento. A tensão é a nossa maior inimiga dentro da remoção do amassado. O quão pressionado o amassado está vai ditar a dificuldade de se fazer a remoção do trabalho. Bom, só que aqui eu tenho bons acessos, né? Nessa região, bons não, 2 pequenos acessos. Como eu disse, acompanhe sempre as aulas na íntegra. Elas são transmitidas terça-feira, 8 horas da noite, no meu canal no YouTube. 100% gratuitas. É só você ter esse compromisso aí, marcar na agenda, que talvez você só esteja vendo um pedaço dessa aula, né? Você não está vendo a aula na íntegra ali. Mas enfim, com esses 2 acessos que a gente tem aqui, eu vou utilizar uma alavanca. Dá para perceber que ela está sem fita na ponta. Não faria ou cometeria esse erro de tentar levantar um amassado tão tensionado com esse, sem colocar uma fita aqui. Porque, imagina, cada pressãozinha, deixa eu já fazer isso, só para que você entenda. Vou puxar um pouquinho, aí, aqui ficou legal. Ó, deixa eu colocar no acesso. Vou usar esse outro. Olha lá, a ferramenta tá lá, ó. É até difícil, ó, agora sim. Se eu colocar um pouquinho mais de pressão, vai começar a aparecer a ponta da ferramenta. E se eu coloco pressão com uma ferramenta tão fina quanto essa daqui, provavelmente vão fazer trincas iguais a essa. Vai fazer aqueles pequenos bicos aqui na granulação, difíceis mesmo de serem removidos, talvez até impossíveis aí, dependendo do nível do bico que você fizer. Quanto mais bico você fizer, consequentemente, mais dificuldade ou mais tempo você vai levar para fazer o trabalho. Então esse conceito de por que colocar fita? A fita, deixa eu só voltar aqui, é uma fita crepe, como você consegue visualizar, ela faz com que a gente consiga ampliar a ponta da ferramenta, trazendo assim, ou quebrando ali a tensão que está aqui embaixo, trazendo uma proporção maior do amassado, eliminando isso aqui, né? É quase como se tivesse uma faca, e você, com aquela faca pontiaguda, bem afiada, você
traz ela para o seu dedo. Imagina, fazendo isso daqui, ó. Provavelmente furaria o dedo. Agora, se você passa uma fita na ponta da faca e tensiona ela no seu dedo, isso não aconteceria, né? Ou seria mais difícil isso acontecer. Enfim, vamos lá então. Vou passar um pouquinho de fita aqui na ponta da ferramenta. Deixa eu trazer aqui para você. Não tem segredo nenhum. Não pode passar muito, porque senão ela não entra no acesso. Esquentar. Primordial. Vou dar um bom calor. E o que ainda acaba dificultando mais aqui são esses dois vincos originais que o Capu tem, né? É difícil pegar um Capu que tem um desenho como esse. Na maioria das vezes aqui ele é bem abaulado, né? Aqui a gente tem um vinco nessa parte de cima e um outro aqui, ó. Os dois passam pelo amassado. Fita na ponta da ferramenta, dá para perceber. Vou colocar ela aqui embaixo. Ó, ficou até meio justo para entrar no acesso. Aí, consegui. E agora, por onde começar? Bom, eu posso começar colocando tensão aqui e meio que vir trazendo. Aqui é algo que meio que você vai ter que sentir. Você vai ter que estar conectado com o trabalho. Comece aqui, você vai ver que é isso que eu vou fazer. Eu não posso te falar, enfie a ferramenta no meio do amassado e já comece a colocar pressão. Não, cara, você vai colocando aqui, um pouco aqui, talvez trazendo para o meio que sentindo esse jogo e quebrando essa tensão, né? Não existe uma regra clara aqui, ou talvez a regra seja essa, né? Não foque em um único ponto, quebre um pouco a tensão aqui, um pouco para o meio, talvez um pouco aqui, até fazer com que a lata meio que levante, né? Você vai perceber isso, e sim, vai causar bicos pela tensão que está. É diferente daquele amassado que a gente vem dando pequenas pressõezinhas. Se eu não me engano, teve uma aula de um paralama que a gente fez, agora a primeira aula desse ano. Foi dando pequenas batidas ali com o martelo de borracha e ele saltou. Ele não estava tão tensionado como aqui. Olha para você ver como aquele fundamento lá, aquela técnica, ela também é utilizada nesse processo. Deixa eu aquecer mais um pouquinho, né? Poderia simplesmente sair levantando, colocar a ferramenta ali e sair cutucando. Só que se eu não te explico isso, não paro aqui para te explicar isso, quando você pegar um amassado semelhante como esse e se perder em sair levantando, achando que fazer milhares de bico é normal, cara, você pode se confundir e perder o trabalho. Olha lá, então vamos lá. Vou começar aqui pela parte de cima, ó. Tá bom. Deu pra ver que voltou um pouquinho, tô vindo pro meio, trazendo aqui para a região de baixo. Voltando para cima. Aí, ó, deu para ver que a lata, ela deu um salto, né? Isso significa que a pressão, mais outra, a pressão está sendo quebrada. Você percebeu? Ela voltou um pouco aqui, eu distensionei a pressão e voltou um pouco aqui. Vou focar nessa região. Deixa a gente chegar um pouquinho mais perto. Aí. Deixa eu só ajustar para que você consiga ter toda essa visualização. Aí. Aqui. Vou distensionar essa parte. Por que isso foi importante? Ó? A gente refez o desenho da peça. Se você reparar, ela estava completamente afundada nessa região, né? Aqui estava completamente baixo mesmo. Agora, ela tem a curvatura aqui, ó. Não dá para perceber, né? Ela é um pouco curvada. Aqui ela fica reta, completamente reta. E aqui ela tem uma curva de novo. Acho que vai ficar mais fácil se a gente se movimentar. Olha isso. Aqui dá para visualizar perfeitamente, ó. Saca só, uma lata é reta. Não olhe no amassado, mas sim um pouco para frente dele aqui, ó. Nesse caso, ó, aqui ela é reta e aqui ela tem uma leve curvatura.
E aqui, a mesma coisa. Às vezes, a gente fica focado ali no problema. A gente fica focado na resolução da tensão. E deixa essas coisas de lado, que são tão importantes quanto simplesmente sair levantando o amassado. Porque se você entende isso, automaticamente você para na altura ideal. Você não continua levantando aqui porque quer levantar aqui. Uma das coisas que eu também disse na aula da semana passada, a gente não faz simplesmente o que a gente quer na remoção de um amassado. Não é isso. Às vezes você poderia colocar os pés pelas mãos e querer ficar levantando aqui. E não é a hora. Você tem que sair quebrando todas as tensões, fazendo praticamente o que o amassado pede, para depois... Cara, eu acho que em nenhum momento fazer o que você quer, né? Você tem que fazer parte do jogo, jogar o jogo como o jogo manda, respeitando as regras. Se os seus trabalhos não ficam bons, talvez você não esteja jogando o jogo da maneira certa, né? Você não esteja respeitando essas regras. Ó, mais uma vez, vamos chegar lá perto. E olha como a trinca permanece intacta, ó. Eu acredito que, distensionando da maneira certa, quando a gente chegar aqui nessa trinca, ela não vai abrir mais. Ao contrário, se eu já colocasse a ponta da ferramenta ali e tentasse quebrar aquela pressão. Vamos lá agora. Opa. Deixa eu voltar. Concentrar mais aqui no meio. Agora sim. Aqui. Vou aquecer novamente, sempre prestando atenção nisso. E é bom ficar ligado que às vezes a ponta da ferramenta ali, ela pode romper, né? Você está colocando pressão com a fita, ela pode acabar rompendo. E como você vai saber disso? Ela vai fazer um pequeno bico aqui na lata. Então, ó, só releia. É importante estar atento a isso. Eu não quero, por mais que seja contraintuitivo, zerar o amassado. Eu só quero quebrar as tensões dele mesmo. E levantando, ó. Cheguei aqui no vinco de baixo. Pronto. O meio já está tudo feito. E o que significa eu não quero zerar o amassado? Olha lá como existem bastante pontos de granulação. Ó. Eu não preciso ficar me concentrando em conectar tudo. Acho que agora sim. Você está conseguindo visualizar. Né? Você está vendo que existem pequenos pontos aqui, ó, que precisam ser levantados. O que eu quero é quebrar a tensão maior. Não preciso ficar me concentrando em levantar esses pequenos pontos. Fiz isso no meio, o que eu vou fazer agora não seria diferente nessa região de baixo. Ajusto aqui novamente. A visualização, ela sempre tem que estar ajustada. Você viu que o foco estava completamente aqui. Olha como se a gente tivesse apagado essa região. Eu não estou nem aí, mais com aqui, nem com aqui. E agora eu trago o foco justamente para cá. Olha lá. A gente bota a nossa visualização aonde vai ser resolvido. Não diferente dos outros pontos. Aquecer. Às vezes é interessante você tirar a ponta da ferramenta. Vamos ver se a gente consegue colocar um pouco mais de brilho aqui. Ó, você tira a ponta da ferramenta e dá uma olhada para ver se a fita não rompeu. Ó. Tá vendo como não? Ela não apareceu ainda. E aqui simplesmente você pode puxar um pouquinho para frente, que assim você não precisa trocar a fita.
você faz com que essa parte aqui dela suba mais um pouquinho, né? Você puxa e ainda tem mais uma área para poder trabalhar. Eu não sei se essa ferramenta vai chegar aqui. Vamos testar. Ó, puxei. Deixa eu te mostrar como é que ficou. Praticamente a ponta da ferramenta tá aqui. E agora, vamos lá entrar no acesso. Ver se ela chega ali, ó. Ó, ela não faz a curvatura, né? Ela não dobra e chega nesse canto. É por isso que lá no início, mostrando as ferramentas e testando, eu te mostrei essa daqui, ó. Que olha como ela já funciona meio que por fora. Eu tenho um acesso que está mais ou menos aqui, né? Na parte um pouquinho para frente do amassado, isso é bom, porque me ajudou a alavancar toda essa região. E tem um outro acesso que está mais ou menos aqui. Então agora eu consigo meio que chegar com a ferramenta lá e distensionar. Assim espero, né? É interessante às vezes você que não tem isso meio que no automático, pega a ferramenta, ó, coloca ela por fora. Pô, legal, ela faz a curvatura, chega até ali, né? Então eu acho que essa ferramenta vai funcionar. Pega a alavanca, ó, aqui. Eu consigo distensionar colocando ali no acesso. Você faz meio que um raio-x, né? Vamos ver. Ó, só vou fazer um teste. Peguei ela aqui. Sim, ó. Ela chega até ali, ó. Você tá visualizando. Chega mais perto. Ó. Ela se movimentando ali, ó. Só que tá sem fita. Pelo menos para quebrar essa tensão, ó. Olha o significado de tensão. Tá bonito de mostrar aqui, ó. Você vê todo o contorno, essa é uma pressão, no centro do amassado. Quando a gente quebra a tensão, saca só o que vai acontecer. Deixa eu só passar uma fita aqui. Um pouquinho de fita para eliminar a possibilidade de marcar ali. Vou aquecer. Fundamental. Não é porque está trincado que a gente vai aumentar a trinca, não. Aqueci. Chego com a visualização o mais perto possível. Ferramenta no acesso. Você já começou a perceber que aquela pressão em volta dele começa a voltar. Agora eu já posso ir meio que atacando o centro dele. Sem pausa, sem pressa. Você já começa a visualizar, ó, que a pressão, cada movimento que eu vou fazendo, ela vai sendo diminuída. Isso também é um dos significados de pressão, porque às vezes quando não está tão tensionado, você simplesmente coloca um movimento e a lata já meio que sobe para a altura ideal. Quando tem tensão e você estiver fazendo um amassado, você vai ter que fazer vários movimentos, várias alavancagens para fazer com que ela se conecte. E cada movimento que você vai fazendo, né, cada tração que você vai colocando aqui com a ponta da ferramenta, vai sendo passada para a lata e diminuindo a pressão. Ó. Ajustar da mesma maneira aqui, ó, a fita. Posso pegar, empurrar ela um pouquinho para frente. Acabou saindo, não tem problema. Passo outra.
Uma dica, ó, às vezes você passou a fita assim, ó, ela fica mais ou menos nesse nível. É para você pegar, deixa eu só, e entortar a ponta dela aqui, ó. Assim, você aumenta a área de contato, ó, tá vendo? Quando ela entrar aqui no canto e começar a fazer o movimento, a fita tá dobrada, são duas meio que camadas de fita aqui, ó. Ela... Essa é uma sacada que pode te ajudar muito a não ficar trocando de fita toda hora. Porque é meio que um processo mental. Às vezes você coloca... Vai ter situações que é assim. Você vai colocar a ferramenta, vai dar 2, 3 movimentos, a fita estoura. Você tem que tirar a ferramenta, colocar a fita de novo, dá 2, 3 movimentos, a fita estoura. A fita rompe, começa a marcar, aí você tira. Até quebrar a pressão, às vezes você vai ter que lidar com isso. É o jogo. Um bom jogador joga o jogo e respeita as regras do jogo, né? Eu diria que a maioria das pessoas que perdem amassados não perdem por fatores da lata, do acesso, mas sim perdem pra si mesmo, né, cara? Uma outra estratégia bem bacana para ser utilizada aqui, ó, é que às vezes você está tentando levantar esses pontos de tensão, só que está com muita pressão. Você pode abrir eles. Bom, tive que parar aqui, chegou um carro, mas enfim, vamos lá, continuando. Quebrar tensão não é só sair levantando o amassado, mas também abrir ele. Batendo aqui na bordinha. Tensionando. Abrir significa bater um pouquinho para frente. Olha lá. Quando você quer abrir um ponto. Nossa, tá show a imagem aqui. Deixa eu pegar aqui um outro pino. Se bem que eu posso utilizar o de metal. Você vai abrir, ó. Você vai bater esse ponto um pouco para frente e um pouco para trás dele, abrindo o centro, abrindo o risco. Essa técnica é muito utilizada em coluna, é muito utilizada em amassados tensionados, é muito utilizada para finalizar o fino do fino da granulação, porque você pode meio que juntar um pequeno ponto com o outro. Então, meio que decore isso, cara, porque você vai utilizar e muito. Se você quiser alcançar o alto nível dentro do martelinho de ouro. É uma aí das características de um profissional que consegue, né, alcançar um faturamento de R$1.000 em um único dia ou em um único trabalho. Já estou pegando essa região aqui de cima. Às vezes a gente tem que pensar, deixa eu só ampliar aqui, no amassado por um todo. Assim como essa parte afeta essa parte também pode afetar a região de cima. Que eu estou utilizando bastante o martelo, que na minha opinião é uma boa ferramenta, né? Você pode utilizar o pino, até o pino de metal, pino de PP, não é uma regra aqui, né?
vá mesclando e sentindo qual está funcionando melhor. Ó, vamos voltar. Olha agora. Aparentemente, eu não sei se você conseguiu sentir o que mudou, mas no nível de tensão, com certeza, agora você vai poder visualizar. E olha o que eu vou utilizar. A mesma ferramenta, né? A alavanca virada para a direita aqui, para a esquerda. Agora sem fita, porque já não tem mais aquela pressão do amassado. Só que eu vou aquecer, com certeza. Acesso. E ó, vou encontrando aonde a ferramenta tá. Aí. E assim, praticamente eu já estou dando meio que um acabamento final. Você já está percebendo que agora eu já consigo pegar o meio, né? O pontinho mais tensionado ali do amassado. E com uma certa facilidade. Acho que você está percebendo isso também. Por quê? Porque não existe mais aquela pressão na lata. Por isso que dificilmente você conecta um amassado como esse sem entender essas etapas cruciais, tão importantes, que estão sendo feitas aqui agora. Chegando na região de baixo. Bom dessa ferramenta e agora sem fita, que ela é capaz de chegar nesse pequeno canto aqui bem próximo da trinca. E reparem também como a trinca ela nem se movimenta, porque eu não estou colocando pressão nela, né? Não tem mais tensão nela. Cara, é muito bacana poder ver isso daqui, fazer isso daqui e ao mesmo tempo te mostrar como faz. Ó. Não é nada fácil. Estou todo contorcido aqui para conseguir ter essa movimentação. Ó. Às vezes escapa. Não sei se você está percebendo que meu dedo está aqui. Ó. Deixa eu voltar. Ó. Eu estou apoiando a ferramenta aqui na parte de baixo, fazendo meio que uma alavanca. Assim ela não escapa. Mas mais para frente você vai entender essa movimentação. Olha a diferença já do nível de granulação. É por isso que a gente faz o que o amassado quer, não o que a gente quer. Não daria já para começar fazendo isso aqui logo de cara, no início. Não, a gente tem que passar por aquelas fases que a gente passou para poder chegar nessa etapa. Agora eu já posso começar a afinar essa granulação. E a melhor ferramenta, na minha opinião, é o bom e velho pino agora. Porque quando você também consegue quebrar a tensão, eu diria que você consegue lidar com a etapa de granulação, e principalmente ondulação também, até de uma maneira mais suave.
E aqui tá tudo aquilo que vai ser feito para pegar o mínimo do mínimo da granulação. Adivinha você? Um pouco das mesmas estratégias, ó. O que eu estou fazendo agora não é diferente de quando o amassado estava bem intencionado. Eu estou abrindo os pequenos pontinhos da granulação. Deixando a lata ainda mais macia para poder trabalhar. Isso vai finalizar o amassado aqui, né? Porque agora, com simples toques, eu já vou conseguindo pegar aquilo ali, ó. Quer ver, ó? Esse é o ponto que tá em mais evidência. Ferramenta aqui, né? Sem fita. Vou aquecer um pouquinho. A gente resumir como vai ser feita a granulação. Aqueci. Agora entro com a ponta da ferramenta. Ó, vou movimentando ela. Localizo esse pequeno ponto. E olha como é sutil, ó, a pressão. Acho que dá para escutar até na minha voz, como eu não estou colocando tanta pressão e fazendo aquele movimento de força. Mas sim, ela vai indo. Por quê? Porque eu abri um pouquinho o amassado, juntei ali o mínimo da granulação, distensionei aquelas pressõezinhas e assim eu consigo lidar com eles. Ó, vamos vir para essa região de cima agora, só para te mostrar como é a mesma coisa. Ó. Deixa eu ajustar, levantar um pouquinho mais. Trazer aquela visualização que a gente estava tendo. Olha lá. Posso inclinar a lâmpada. Olha como você consegue ver. E simplesmente mudando o posicionamento, a minha visualização também muda. Ó. Como a granulação aqui está um pouco mais grosseira. Já chegou o momento também de tirar a fita da ponta dessa ferramenta para poder pegar esses pequenos pontos. Puxo aqui, a fita saiu, como não vai ter diferença. Aqueci. A ferramenta vai entrar no outro acesso agora. Sente a pressão dos movimentos aí. Sempre com o mínimo de força possível e o máximo de calma possível. Tudo isso só pode ser feito dessa forma se você cumpriu ali e tirou as tensões da maneira certa. Às vezes você está lá nessa etapa de meio que conectar a granulação, só que está muito difícil, né? Está fazendo muita força com a ponta da ferramenta. Cara, dê uma checada se o amassado não tem tanta pressão. Porque às vezes pode ter alguma coisa ou outra meio que segurando ele. Ó. Aqui dá para visualizar. Posso pegar um martelo mais uma vez. Utilizar a técnica de ir abrindo.
assim na hora que eu for levantar, ele vai estar com menos pressão. Peraí, deixa eu pegar só o pino que caiu aqui. Tá dando para você perceber que cada vez mais a granulação meio que abre mesmo. Aqueço novamente. Jogo da repetição e paciência. Aqueci. Aumenta. Entrou no acesso. Acelerando um pouquinho. Depois que você já fez umas 4 ou 5 vezes, cara, sua visualização vai estar calibrada. A ferramenta meio que vai ir sendo teleguiada ali, né? Olha lá. Agora a gente pode partir para o vinco. Vamos ver se eu consigo achar um posicionamento pra gente poder pegar o vinco ali. Acho que vai ser meio difícil, mas não custa nada tentar. Ó. Deixa eu só inclinar mais aqui. Na verdade, levantar um pouquinho mais. Dá um trabalhinho, mas vai valer a pena. Aí, ó. Aqui no vinco, ajustar. Você consegue visualizar. Voltamos, espera aí. Opa. Mais uma vez vou ajustar aqui a lâmpada. Mais longe. Aí. No vinco, a mesma coisa. Ó. Eu posso já começar levantando ele, mas é melhor, tipo, dar uma... abrir ele um pouquinho, sabe? Nesse caso vai ser melhor. Vou pegar o martelo. Ó, e abrir, o que significa? Não pare quando você fizer 1 ou 2 pequenos pontos aqui, sabe? Continue, porque às vezes um pequeno ponto ele acaba sendo disfarçado por outro. Agora eu não vou usar a ferramenta sem fita, não cometeria esse erro. Vou um pouquinho de fita aqui na ponta da ferramenta. Como ele não influenciou, pode estar passando pela sua cabeça. Por que você não pegou esse vinco lá no começo? Cara, ele não influenciou tanto nessa região aqui, na parte de baixo e nem aqui, né? Um pouco mais para baixo. Eu acabei deixando ele por último mesmo. Aquecer é fundamental. Aquecido. Entro pelo acesso. Chego. Começo a levantar o vinco. E vou nesse processo. Abrindo, colocando pressão,
abrindo, colocando pressão com a ferramenta, né, levantando, até chegar nessa etapa. Alguma pergunta até esse momento? Bateu alguma dúvida aí que não foi respondida, que você queira perguntar, que você não entendeu? Fale agora ou cale-se para sempre. Manda aí. Bom, eu simplesmente continuei repetindo o processo e olha só, talvez eu já recebi muito essas dúvidas. Pô, Wallace, eu sou o cara que chega nessa etapa aqui e não consigo passar dela ou seguir adiante. Aqui eu fui o mais devagar possível para que você visualizasse exatamente o que está acontecendo em cada minuto ou cada segundo da remoção desse amassado. Muitas das vezes, quando eu pego um trabalho como esse, aquilo que estava sendo feito aqui nessa região de baixo já é feita em todo o amassado. Meio que eu já vou jogando o jogo por inteiro, né? Esse é um trabalho que um pequeno pedaço influencia no meio, que influencia em outro. Não necessariamente. Aqui é um trabalho quando você está levantando, você pode continuar levantando, e quando você estiver abaixando, você pode continuar abaixando. O que eu estou te mostrando aqui? Um posicionamento para que a gente consiga visualizar as granulações. Olha como ela é muito nítida. Talvez você não consiga melhorar porque você não consegue visualizar. Essa é a base de algo extremamente importante dentro do martelinho de ouro. Impossível fazer qualquer faturamento que seja, ou até mesmo chegar nos R$1.000 em um único dia, se você não consegue visualizar. Então, ajuste a sua visualização. A minha lâmpada é uma lâmpada simples. Às vezes, para você, tinha que ter uma lâmpada de 4, 5 fitas de LEDs. Mas, cara, o princípio que está por trás dela aqui vale muito mais que qualquer lâmpada comprada na Europa, né? O princípio que está aqui nela e junto com até mesmo os equipamentos que estão aqui, por mais inofensivos que pareçam, vão me trazer para o resultado que talvez você não veja um cara que tem a lâmpada de 5, 6 fitas de LED mostrando para você. Olha, eu tô com a lâmpada um pouco para cima, ela não está encostada no amassado e a minha visualização, ela tá dessa maneira. Eu tô olhando bem de cima o amassado. Olha como fica muito nítido cada pequeno ponto da granulação. Como eu consigo visualizar cada pequeno ponto ali que precisa ser corrigido. O que aconteceu agora? Eu abaixo a lâmpada e olha só. Eu consigo visualizar as ondulações, o desenho da peça. E olha como a reestruturação ou o desenho principal dela já foi feito. Muitas são as vezes que você está iniciando no martelinho ou está tentando subir o nível dos amassados que você faz e está travado, a ferramenta não está levantando. Por quê? Porque você não reestruturou o amassado. Você não deu para a lata o formato dela. Cara, é quase como aqueles caderninhos que vendem em posto de gasolina ou papelaria, que você compra para uma criança de 5, 6 anos para ela pintar. Aqueles caderninhos vêm com o contorno do desenho de um ursinho, com o contorno do desenho de uma bola, o contorno do desenho de um cavalinho. Você compra uns lápis ali, um amarelo, um vermelho, alguns lápis de colorir, Faber-Castell, uma marca muito boa, acabei de lembrar aqui, minha mãe pelava para comprar isso daí, porque era caro pra caramba no material escolar, sempre comprava dos mais miseráveis, depois tinha que comprar outros porque durava muito pouco, e você com esse lápis de colorir vai pintando, só que não ultrapassando as linhas. Às vezes a criança não entende muito aquilo e sai pintando de qualquer jeito, a folha inteira. Aqueles que estão um pouco mais desenvolvidos pintam dentro do limite da linha. Mais ou menos isso acontece aqui. Para que eu comece a pintar ou a entrar no fino do fino da granulação e ajustar essa granulação, a primeira coisa que eu preciso fazer é o desenho, né? Ter esse desenho. Porque tendo o desenho, a lata aceita cada pequeno movimento que está ali.
Então, eu trabalho na granulação para reestruturar, para criar esse desenho, levo para as ondulações, para tirar o máximo das pressões aqui que ficam em volta do amassado, que a gente carinhosamente chama de contorno, e depois trago a lâmpada novamente no sentido de granulação para pegar o mínimo do mínimo da granulação. Esse é um jogo, cara, ou umas estratégias que são utilizadas em qualquer tipo de amassado que você for fazer, né? Trabalhar isso que eu acabei de dizer é fundamental para que você consiga desenvolver um bom trabalho. Começar no martelinho de ouro, com ferramentas extremamente simples, que são o caso dessas aqui que você está visualizando. Qualquer profissional de alto nível que encara esse tipo de amassado, inconscientemente ou conscientemente, ele passa exatamente por isso que eu acabei de te falar. Ele reestrutura a lata, depois tira os vergões, tira o contorno, refaz o desenho do amassado e vai trabalhando naquele desenho, tenta chegar no desenho com o mínimo possível de interferências na granulação. Porque agora o jogo começa a ser muito rápido. Comenta aí, mudou ou não mudou? Olha como a granulação está aqui. Olha o nível dela. E como eu estou indo bem devagar, te mostrando cada pequeno ponto. Olha só para você ver como ainda é fácil de identificar o amassado. Olhe lá, como existem vários pequenos pontos que precisam ser resolvidos aqui. Mas, levando em consideração a etapa anterior, vamos dar um remember aqui. Olha como a granulação estava um pouco mais grosseira. Mas ela está dentro do limite, não é algo desesperador. Se você já pegou um amassado tensionado, numa área ruim de mexer, num capu, 2 vincos que precisam ser refeitos, que acabam agarrando demais a lata, você entende que isso está dentro dos conformes. Passei aqui para outra etapa, olha como de talvez ali, sei lá, o que a gente teria ali? Uns 40% do nível final. Agora a gente passou para uns 70% do resultado final. Tem bastante coisa para mexer. Se você quer jogar o jogo de alto nível dentro do martelinho, se você quer ser um profissional reconhecido e valorizado, busque sempre o 100%. Pô, Wallace, mas nesse caso está trincado. Sim, o 100% com a pintura trincada. Dá para alcançar. Hoje é muito comum. Quem passa por isso, comenta aí no chat. Cara, 99% dos clientes preferem deixar uma pequena trinca, pincelar, procurarem depois uma micropintura, do que pintar um capu todo como esse. Quando for fazer uma cautelar, se você tiver com a frente do carro pintado, o capô ali pintado, a desvalorização acaba sendo tremenda. Diferentemente de uma leve pincelada ou de uma leve micropintura num pedacinho que às vezes aquele micrômetro, né? Eu acho que é o que mede a espessura da tinta, nem vai ser detectável. Repetindo todas as estratégias e técnicas, olha agora, mais uma vez, como de uma maneira mais sutil, a granulação ela melhorou um pouco mais. E olha como eu estou me movimentando. Eu não estou parado com a câmera em um único ponto. É como se você estivesse ali visualizando. Pô, Wallace, você acha que eu sou otário? Você acha que você consegue me enganar? Ou esse monte de martelinho espertinho que tem na internet consegue me enganar? Né? Põe a câmera e simplesmente passa aonde não estava um amassado, fica ali só movimentando retinho, voltando. E você fala, mas que cacete é esse, né? Por que esse cara faz um trabalho difícil desse e não mostra o resultado? Como é que fala? Tem cachorro nesse mato? Tem mato? Como que é o ditado? Tem... E agora? Tem cachorro nesse mato, não é assim que é o ditado? Se você sabe, manda aí. Na verdade, o que ele está querendo é te fazer de bobo. Está querendo te enganar. Olha o quanto eu me movimento aqui para que você visualize o vinco, visualize a trinca que estava aqui nessa região e visualize toda a granulação. Quando eu saio da granulação,
que eu não tô mexendo é para que você fotografe mentalmente, pô, ali é a granulação original da lata. Entro no amassado, tá diferente, dá para perceber. E agora chegou a fase de fazer o quê? A mágica. Abracadabra, sim salabim. Pego uma lixa, uma 2000, e dou uma leve lixada em toda a extensão que acabou sofrendo ali. Depois de lixar, olha o que acontece. Um pouco do material da tinta, ele é removido. E junto eu removo aquelas pequenas marcas da batalha. Toda grande batalha, toda grande guerra deixa cicatrizes. E é justamente essas cicatrizes que te deixam mais forte e te trazem as lembranças das batalhas que você enfrentou. Diz aí, você cresceu mais nos problemas, nas dificuldades que apareceu para você até hoje na sua vida? Ou você cresceu nos dias de mais felicidade, nos dias que as coisas foram mais fáceis? Sendo homem ou mulher, você cresce pelejando, sofrendo, se dedicando, batalhando, ou você cresce deitado no sofá assistindo uma série da Netflix? Para e pensa. Responde aí. É quase a mesma coisa aqui, né? Uma grande batalha deixa marcas ali, mas essas marcas não podem ser tão profundas que você morra ou te deixe incapaz, impossibilitado, que você perca as 2 pernas, 2 braços. Provavelmente seria fatal, mas marcas que simplesmente podem ser vencidas, como nesse caso, dando uma leve lixada. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você cutucar demais o amassado, marcar demais a pintura, forçar demais, perder o controle da sensibilidade para tentar corrigir lá no final dando uma lixada. Você não lixa um amassado para esconder os erros que você cometeu. Você lixa um amassado para revelar alguns pontos que precisam ser corrigidos e simplesmente trazer toda a beleza da finalização de um amassado. Olha agora, depois de ter lixado, polido, como já fica bem difícil detectar aonde tinha algum detalhe ali. Ainda bem que a gente tem a trinca e ela se manteve, não abriu, para que você olhe onde está a trinca e vá se guiando até a parte de cima do amassado. Olha lá, como o vinco foi completamente refeito. Desse mato não sai coelho. Será que é esse mesmo? Eu achava que era cachorro. E olha o nível ou a transformação que vai acontecendo. Como a granulação, ela vai se conectando, como o vinco praticamente não tem nenhuma interferência nele. E como se a gente mostrasse para alguém essa etapa, é claro, o cara saberia que tem um amassado ali, mas seriam poucas pessoas que diriam que é um amassado como você acompanhou do início à finalização. Depois daquela etapa, corrigir cada pequeno pontinho que estava aparecendo. Como é que eu faço para corrigir os pequenos pontos? Pino, martelo e as mesmas estratégias e técnicas que você acompanhou até esse exato momento. Se na etapa anterior estava difícil achar algum pequeno ponto, olha agora. Manda aí no chat se você está visualizando alguma coisa aqui. E não,
Não vou dar uma passada no amassado, não vou ligar minha lâmpada, é uma lâmpada branca meio amarelada, eu vou ligar uma lâmpada vermelha ali para te mostrar o resultado. Fica ligeiro com isso, cara. Às vezes você vê o cara fazendo um trabalho com 2, 3 lâmpadas naquela lâmpada de 6 LED e lá no final, para te mostrar o resultado, muda tudo as cores da lâmpada. Ué, carai. Por que será? Ou, sei lá, usa uma lâmpada amarela, no final põe uma branca. Como começou o trabalho, ele está sendo finalizado. No mesmo canto, com a mesma lâmpada, nada de 5 segundos para te mostrar o resultado, nada de ficar parado sem movimentar, mas sim te trazendo toda a clareza. E por que eu gosto de fazer isso? Uma, traz autoridade, né? Você visualiza que sim, eu entendo daquilo que eu estou falando. E outra, você não perde o seu tempo aqui comigo. O que você tem de mais valioso. Você entende que se dominar essas estratégias e técnicas, você também vai ser capaz de chegar nesse mesmo resultado. Quando eu venho aqui e falo que dá para ganhar R$1.000 em um único dia, mais de R$1.000 em um único trabalho no martelinho de ouro, eu falo isso porque eu não sou o dono disso, né? Eu não sou o dono dessa estrada. Você não tem que pagar pedágio para mim para alcançar esse tipo de resultado. Cara, nessa estrada que eu tô caminhando, existem centenas de alunos do programa de treinamento Martelando Resultados que também estão caminhando. Que você também pode caminhar. Como eu disse lá no começo, independente da situação que você esteja financeiramente, cara, independente dos problemas que você esteja enfrentando, se você sentar a bunda, se dedicar, pegar esse conhecimento aqui, né, e praticá-lo da maneira que é ensinado aqui, esse é um tipo de resultado que você vai poder alcançar. Olha o nível desse resultado. Olha a clareza para te mostrar o que você também pode fazer. Usando 2 pedaços de ferro, né? Foram as ferramentas que cutucaram a parte de baixo, e um martelo e um pino de uma chavinha de fenda de R$3. Ferramentas extremamente básicas, simples, que podem te trazer um resultado como esse. Qual é o valor de um trabalho como esse? No mínimo, R$580. É o que a gente cobra para fazer esse tipo de amassado. Talvez para você possa ser barato, talvez para você possa ser caro, mas é o valor justo ali por mais ou menos 2h30 de trabalho. É o tempo que a gente leva para fazer a remoção de um amassado como esse. R$580 e mais ou menos 2h30, dá para fazer 2 carros como esse antes do almoço. E mais 2 carros no período da tarde. Se você fizer 4 vezes 580, vamos ver qual que é o faturamento. 4 vezes 580. 2.320. Dá para ganhar muito mais que R$1.000 por dia no martelinho de ouro. Tá aqui as ferramentas que eu utilizei. Utilizei essa chavinha para dar um leve acabamento no vinco, como se fosse um toquinho. Direita e esquerda, não cheguei a utilizar aquele pino mais grosso ali. Para voltar a pressão que foi feita aqui na parte de baixo, essa é uma estratégia bastante conhecida. Você pode pegar uma rebitadeira com um pino, com um rebite, simplesmente colocá-lo ali e refazer todo o contorno do acabamento ali do buraco. Pegar uma tinta e simplesmente pincelar alguma pequena parte ou outra que tenha ficado machucado. Dessa forma, você não deixa sequer um vestígio que passou por ali. Então é isso aí, senhoras e senhores, mais uma aula sendo finalizada. Bora responder algumas perguntas. Deixa eu ver. Acho que você poderia fazer vídeos em 4K. Cara, se você pagar o YouTube Premium, você consegue liberar isso daí. Eu descobri esse ano. Antigamente eu não tinha o YouTube Premium.
Você consegue colocar a resolução dos vídeos até em 2160, 1220, eu acho que é alguma coisa assim. O YouTube, ele limita para quem não paga. Além de ficar vendo propaganda que não serve pra bosta nenhuma. Wallace, você não cruza a lâmpada no final do trabalho? Não. Nesse caso, não. O que eu cruzo aqui, não gosto muito dessa palavra, né? Que quem cruza é cachorro na roça. Vai falar que você nunca ouviu que é cachorro que cruza. Cadê? O que se movimenta aqui é a minha visualização. Ó, tá vendo a minha cabeça aqui, ó? Praticamente o que eu tô fazendo aqui, ó, é o que eu faço quando eu tô levantando o amassado. A lâmpada tá parada. E olha como a luminosidade dela fica por toda a extensão do amassado. Então eu posso pegar nessa visualização, posso pegar simplesmente nessa visualização e posso pegar também nessa visualização. O que está se movimentando sou eu. A lâmpada raramente precisa ser movimentada, raras exceções. Todo dia tem vídeo desse? Que horas começa? Você tá achando que eu sou o quê? O Cazé TV? A não ser que você for aluno do programa de treinamento Martelando Resultados, né? Dentro do nosso treinamento você vai encontrar as outras 226 aulas ao vivo que foram transmitidas aqui terça-feira. E se eu não me engano, mais umas 200 aulas que são diferentes das aulas daqui. Então, quando abrir as inscrições, John Henry, quem sabe você consegue uma das vagas. Robson Ramos, eu poderia dar o primeiro impacto com ventosa? Boa, Robson. Com certeza. Ventosa e até mesmo a cola fria. Cara, a única coisa que você teria que ficar atento com a ventosa é colocar ela aqui. E a cola fria também. Você teria que dar esse impacto pegando um pouquinho mais para cima. Se você cola uma ventosa nessa região aqui, onde a tinta já está descascando, ou até mesmo pega aqui com a cola fria, na hora que você puxar, cara, vai aumentar aqui. Vai ficar da grossura de um dedo essa trinca, no mínimo. O que acontece se tentar fazer granulação com a lâmpada baixa, como fosse posicionamento de ondulação? Eduardo Campagnoli. Boa, Eduardão. Cara, é uma técnica um pouco mais avançada. O que acontece é que você pode resolver as granulações e as ondulações ao mesmo tempo. É possível isso. Só que você precisa ter uma visualização muito mais aguçada. Aqui, ó. O que ele está falando, essa imagem retrata exatamente. Dá para pegar as granulações com a lâmpada aqui? Sim. Mas até eu, cara, que tenho uma certa habilidade, às vezes prefiro trazer a lâmpada para Hoje aconteceu isso no amassado que eu estava fazendo na porta dessa Duster. Eu estava pegando ali num sentido de ondulação, levantei o máximo, só que chega uma hora que você se perde aonde a ferramenta está entrando. Você não consegue visualizar muito bem. Aí você precisa trazer a lâmpada um pouco para o alto, melhorar o seu posicionamento do corpo para conseguir enxergar aquele mínimo do mínimo. Tá vendo aqui, ó? Ó, olha lá. Perfeito. Perfeito, perfeito. Baita pergunta, cara. Baita pergunta. Significa que ou você vai começar a jogar o jogo do alto nível, ou você já tá jogando. Já é um profissional que tem as características de um grande profissional. O que eu ensino vocês aqui? Não é pegar um pedaço de ferro e sair cutucando igual um otário à lata. Tá cheio de mané fazendo isso aqui na internet, galera. Cada dia vai surgir um novo, né? Pega aqui, cutuca o amassado, vomita um monte de coisa no microfone, fala um monte de besteira, coisas que não tem nada a ver com a nossa profissão. Às vezes uma coisa ou outra que faz sentido e você, oh meu Deus, é um profissional fudido. O que eu ensino vocês aqui é pensar como um verdadeiro profissional. É sair da caixinha.
Se tornar alguém, cara, diferenciado, né? Simplesmente atrair clientes que pagarão um preço justo pelo aquilo que você faz. Eu não ensino você só treinar e praticar martelinho. Eu ensino e assim espero que vocês aprendam a pensar como um cara fora da caixa. Porque é exatamente essa habilidade que transforma o nível dos trabalhos que você entra. Ou quando você se enrosca num amassado, você aprendeu a pensar e não se sente, cara, encurralado ali por ele. Então quando você pensa, às vezes, pelo simples fato de pensar, às vezes não, muitas das vezes, você encontra as respostas ali pensando. Então sim, dá para pegar essas granulações, só que vai chegar um momento que ela vai ficar meio confusa. Você vai precisar trazer a lâmpada para cima novamente e te trazer mais clareza. E com a clareza vem a velocidade. Bora. Wallace, terá aula de posicionamentos de ferramentas no amassado? Deu para pegar bem a movimentação por cima da lata, mas ficou na dúvida um posicionamento da ferramenta pela parte de baixo. Ué, é isso daqui, ó. Se você voltar no começo, não tem nada de diferente disso daqui. Tem um buraco, ferramenta no buraco. Tem um buraco, ferramenta no buraco. Pega com a mão, bota pressão. Tira casaco, põe casaco. Tira casaco, põe casaco. É isso, ó. Olha lá. Quer ver como a ferramenta funciona? De baixo, põe uma mão ali, alavanca, segura com a outra, pressiona. Tem um buraco, ferramenta no buraco. A direita, esquerda, ela entra pelo buraco de cima e, da mesma maneira, olha lá, direita e esquerda, as duas ferramentas. Ferramenta no buraco, uma mão lá no cabo da ferramenta, a outra na ponta, para que ela não fique escorregando. Pressiona a ferramenta. O que mais que você acha que faz? Você acha que tipo a ferramenta entra e eu faço assim, ó, zigue-zague, direita, esquerda, bolinha na ponta da ferramenta? O que vocês estão complicando, galera? Meu Deus do céu, você acha que tem assim movimento de reto, aí perpendicular, 45 graus, risco, faço o sabiazinho, Dragon Ball Z? Meu Deus, cara. É isso. Pego a ferramenta, ponho no buraco. Ponho uma mão para alavancar, pressiono a ferramenta. Olha lá. Como é que funciona a ferramenta por baixo. Esquerda, direita. Entra no buraco. Põe a mão aqui tipo um jogador de sinuca. Para aumentar a mira. Segurar ela para ela não escapar. E pressiona. É só isso. É só isso. Não tem mais o que ter de posicionamento da ferramenta. Você vai ficar 2h30 fazendo isso. Nesse mato tem coelho. Eu acho que é essa. Se não tiver furo, posso fazer? Cara, você vai ter que conversar com o cliente. Na maioria das vezes você vai encontrar uma solução. 4 trabalhos desse, paga o curso. E depois só alegria. Cara, dependendo da proporção desse amassado, em qual carro for, 2 trabalhos desse pagam um curso. Mas a pergunta do Hugo também foi boa. Só que é isso, Hugo. Cara, não tem coisas diferentes disso. Igual o do meu Instagram. Eu tô postando muito no meu Instagram ontem e hoje, sem falar uma palavra como a ferramenta funciona. Cara, basicamente, entra nos meus stories lá. Você vai conseguir visualizar também como, por exemplo, uma alavanca funciona. Como o toquinho de madeira funciona. Basicamente é o que você acabou de ver. Enfia ela no buraco, segura com uma mão, bate com o martelo embaixo. É básico. Não complique algo que é simples, galera. O simples é o maior grau de sofisticação que eu e você
podemos alcançar nessa vida. Muitos de vocês vão dar uma volta para chegar exatamente nisso que eu estou falando aqui. Vocês vão fazer cursos presenciais, porque acreditam que aqui não dá para aprender. Vão investir milhares de reais em ferramentas, porque talvez acreditam que uma alavanca feita ali com um pedaço de ferro que você comprou numa serralheria ou que o cara te deu, que ia ser descartado, não pode ser uma alavanca que vai fazer um amassado de 580 reais. Ou a remoção de um amassado de 580 reais. Vão dar uma volta achando que precisam aprender técnicas complexas, ferramentas ultramodernas, lâmpadas extremamente caras. E essas coisas funcionam? Claro que essas coisas funcionam. Só que não são elas que vão funcionar por si próprias. E vão voltar às vezes aqui, ou vão se lembrar disso, que é exatamente os princípios vêm antes das técnicas. As técnicas, elas são básicas, mas que dão um resultado quando você domina os princípios. Carência não significa falta, né? E agora? Esqueci o ditado. Hoje eu tô ruim para lembrar. Simplicidade não significa carência. É isso que eu queria lembrar. Ser simples não significa que você não tem condição financeira de comprar algo ali. Ser simples pode significar suficiência. Simplicidade não significa carência, mas pode significar suficiência. Muitas serão as vezes que você vai ver caras milionários andando com uma camisetinha preta, uma calça jeans de 150 conto, e às vezes você vai ver vários pobres gastando aquilo que não tem com roupa, celular, para impressionar pessoas que muitas das vezes nem precisariam disso, né? Um encontrou a simplicidade e o outro não. Então, leve essa mensagem. O maior grau da sofisticação dentro do martelinho de ouro vai ser a simplicidade. Não demore muito para entrar ou encontrar esse caminho. Então é isso aí. Chegou até aqui, curte essa aula, me segue no meu Instagram, Facebook, toda semana, terças-feiras, 8 horas da noite. Joe, não é todos os dias. Se bem que todos os dias eu tô dividindo conteúdo, né? Se você me seguir no Instagram, você vai ver os meus trabalhos na oficina, como eu lido com a vida, muito do que você também vai precisar para iniciar no Martelinho de Ouro. Todas as terças-feiras, 8 horas da noite, eu tô aqui ao vivo. Então é isso aí. Fui! Curte aí, galera.